nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 13 de dezembro do ano de 2021, terceira semana do Advento, segunda-feira. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a festa de Santa Luzia. Em nossa diocese de Sobral temos duas paróquias que celebram esta grande santa. A paróquia de Jijoca, de Jericoacoara, e também a paróquia de Santa Luzia, aqui mesmo, dentro da cidade de Sobral, no bairro Renato Parente. Duas paróquias que estão felizes, duas comunidades de fé que manifestam seu carinho, sua devoção por esta santa tão importante no calendário litúrgico e na vida da igreja. Estamos reunidos para meditarmos hoje o evangelista do dia, São Mateus, no seu capítulo 21, versículos 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a João: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quando olhamos a hipocrisia que está muitas vezes no coração de cada um de nós, refletindo naquilo que nós fazemos, falamos e perguntamos, temos o exemplo dos hipócritas, que são os sumos sacerdotes e os anciãos do povo no Evangelho, que hoje acabamos de escutar. Eles querem saber de onde provém a autoridade de Jesus, e não estão se referindo à autoridade humana, porque Jesus não tinha autoridade humana. Ele não era chefe de ninguém. Ele tinha o seu grupo de discípulos, era um humilde carpinteiro, mas tinha autoridade moral. Ele tinha autoridade sobre os espíritos malignos, tinha autoridade sobre as doenças e enfermidades. Ele tinha autoridade da vida, que é a autoridade mais necessária. Há pessoas que têm cargos de autoridades, mas não têm autoridade da vida, não têm autoridade moral, não têm autoridade do exemplo. Que não caiamos nessa mentalidade perniciosa, pois não basta ser pai, tem que ter autoridade moral de pai. Não basta ser mãe, tem que ter autoridade moral de mãe. E a autoridade moral não se confunde com autoritarismo, porque as sociedades autoritárias são assim. Elas mantêm as pessoas sob o controle, o cabresto, na força, na violência, e essa autoridade mundana que se reveste de autoritarismo, muitas vezes entra também em nossas casas e famílias. Quando o pai quer manter seus filhos à base do chicote, à base da gritaria, do grito: eu que mando nessa casa. Quem manda nunca precisa dizer que manda, pois a sua presença já diz quem manda. O seu exemplo já diz quem manda. Mas quem manda não é quem manda ordenando, é quem manda fazendo. Jesus não mandou os seus discípulos lavar os pés, ele foi lá e os lavou. Jesus não mandou os seus discípulos curar os doentes, ele foi lá e curou, ele o fez. Ele deu testemunho e mostrou como é que se faz. Então, é essa a autoridade de Jesus, a autoridade do exemplo, da vida, da prática, a autoridade de quem é revestido do amor de Deus,
E esses que eram chefes, eram sumos sacerdotes, anciãos do povo, eles não tinham autoridade sobre o povo, porque eles tinham autoridade apenas do autoritarismo. Quem desobedecesse seria preso, chicoteado e, dependendo, até a morte era levado. Era assim que se mantinha a autoridade. É assim que se mantém muitas vezes as autoridades nos tempos em que vivemos. Mas essa não pode ser a nossa autoridade em nada que fazemos. Não precisamos jamais usar de violência para mostrarmos que temos autoridade. Firmeza muitas vezes é necessária. A mãe e o pai, nós sabemos corrigir com aquela firmeza, aquela destreza necessária, sem jamais usar da violência. Quem tem autoridade cuida acima de tudo. Não vive cobrando aquilo que ele mesmo não dá. É por isso que a crise moral dos nossos tempos é, sobretudo, a crise de autoridade. Precisamos olhar para Jesus, que tinha autoridade moral em tudo o que fez para recuperarmos e resgatarmos a moral dos nossos tempos. Tenhamos autoridade para falar, mas que ela venha do fazer, que ela venha das obras e dos bons exemplos. É isso que nosso tempo, mais do que nunca, precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, falava no início que estamos celebrando a festa de Santa Luzia. O nome de Santa Luzia deriva do latim e significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de luz. Ela nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana e muito rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casar com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia inspiradamente propôs à mãe que fossem em romaria ao túmulo da Marte Santa Águeda, em Catânia, e que a cura da grave doença seria a confirmação do não para o casamento. Milagrosamente foi o que aconteceu. Com a chegada das romeiras, e assim Santa Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Santa Luzia vendeu tudo, deu aos pobres e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascásio, levar à desonra a virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de bois não foram capazes de a levar. Santa Luzia é muitas vezes representada com os sobreditos bois. As chamas do fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que por fim a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 de dezembro de 304. Conta-se que antes de sua morte teriam arrancado seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou Jesus, luz do mundo, até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores: adoro a um só Deus verdadeiro e a ele prometi amor e fidelidade. Santa Luzia, rogai por nós. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e conspurcar vossa alma,
E Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros 2 olhos são e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós, para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia, uma segunda-feira, uma semana abençoada para todos.